né? Ela é a mãe espiritual de todos vocês. Hoje não é dia das mães, hoje não é dia dos pais. Hoje é o dia que o Senhor me deu para honrá-la. Vem cá, vem correndo do jeito que você corre na rua, isso. Gente, ajuda a Ronaldo, por favor. Ela é uma jovem senhora de 83 anos, né? E que ainda faz Cooper na praia, faz natação. Ela, na verdade, é a flor principal dessa igreja. Porque se Deus não houvesse levantado esta mulher valente para durante 15 anos estar num clamor profundo sobre a minha vida, sobre o meu resgate, sobre a minha restauração, possivelmente eu já teria morrido fisicamente. Porque a angústia, a amargura daquele que conhece a Deus e depois passar a viver sem a comunhão íntima com o Espírito Santo é muito difícil. Mas também é muito difícil quando você se afasta dos caminhos de Deus, quando você perde o primeiro amor, quando você perde a comunhão. É muito difícil encontrar o caminho de volta do coração de Deus. Como é difícil. Me lembro às vezes que eu passava por lugares tentando encontrar Deus. E quanto mais acelerava o clamor dela, me dava vontade de buscar Deus. Mas eu não encontrava. Eu tinha a Bíblia na mão, eu lia a Bíblia, eu entrava em igrejas, em congregações, e as pessoas cantavam, pregavam, e era algo tão frio, tão difícil. E eu falei, Senhor, por que esse caminho de volta é tão difícil? Porque quando nós quebramos um elo, quando nós quebramos uma aliança, é tão difícil você refazer aquele círculo sem mancha, sem emenda. E assim também é na vida pessoal de cada um, nos casamentos. Quando alianças são quebradas, é muito difícil a restauração. Sabemos que o Senhor é o Deus da restauração. Sabemos que o sangue de Jesus nos redime de todo mal, de todo pecado. Mas eu quero dizer para você, talvez você não tenha uma mãe no Senhor, ou ainda aqui na terra, alguém que possa pagar o preço de colocar os joelhos no chão por 15 anos, clamando ao Senhor para que o Senhor faça esta restauração. Não dê a chance. Ontem, o pastor Francisco nos mandou um vídeo desde Cuiabá, e ele disse, Jonas, mostre esse vídeo para os jovens. 2 jovens criados no Senhor, que resolveram experimentar as noitadas, que resolveram experimentar as tatuagens, marcas no seu corpo, as bebidas. E na quinta-feira, de quinta para sexta, eles sofreram um acidente, bateram com seu carro, os 2 estavam no carro, e alguém gravou eles chorando ao grito, um dos irmãos menos ferido que o outro. Ele colocou a mão no pescoço do irmão, onde a sua carótida tinha sido rompida, para que o sangue não esvaísse, e ele gritava, Deus, Deus, nos dê uma segunda chance, Senhor, não deixe o meu irmão partir, Senhor, perdoa a nossa ausência, perdoa o nosso afastamento. É um vídeo muito duro de ver, mas nós vamos passar para os jovens, pastor Júlio, pastora Madelon, vou passar para vocês, tá? É uma realidade, irmãos, é uma realidade tão dura. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, não compensa. Lá fora se diz o crime não compensa. Aqui dentro eu digo para você, o pecado não compensa. Afastar-se de Deus não compensa. Você estará correndo um grande risco, porque você é de Deus. Você tem um selo de Deus desde o ventre da sua mãe. O diabo nunca vai conviver nas boas com você. Ele nunca vai te aceitar lá fora e simplesmente torcer para que você possa viver intensamente o mundo. Ele vai estar sempre buscando te matar, porque você é de Deus. Porque você foi selado por Deus. Porque Ele te deu um coração adorador. Sabe, irmãos, eu louvo a Deus pela minha mãe. Essa semana o pastor Francisco me mandou um áudio, onde ele dizia, Jonas,
Que sonho maravilhoso que eu tive, rapaz, esta noite. Que coisa bendita. E ele disse: eu estava com vocês na ilha e a igreja não tinha 1000 lugares, a igreja tinha 3.000 lugares. E ela estava repleta de vida. E de repente entra um homem grande, com vestidos celestiais, sobe aqui no altar e diz assim: eu sou o anjo desta igreja. O Senhor voltando a pisar neste altar. O anjo que cuida do portal da IAUC. Ministério Unidade em Cristo tem um portal no reino espiritual. E o anjo que cuida deste portal está bem de pé e bem ávido. E daqui do altar ele estendia a mão e ele apontava e dizia para mim: Jonas, essa igreja não começou aqui contigo. Esta igreja começou com ela. E apontou para ela, que estava sentada lá atrás. E disse: foi quando ela esteve os 15 anos orando por você. Ali o Senhor está dizendo: começou este ministério. Uhul! Abre a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 1. Graças a Deus. Vocês sabem que a gente tem visto Paulo falando tanto a respeito da necessidade de renovação da mente. E Deus tem insistido, né? Deus tem insistido conosco dentro deste preceito, para que o povo de Deus entenda que, não havendo renovação da mente, dificilmente nós vamos alcançar a plenitude daquilo que o Senhor tem para nos entregar. Deus tem muito para nos entregar, a despeito, preste atenção, só entrega o seu envelope em silêncio e olhe para frente. Diz que Deus tem muito para nos entregar, a despeito de já ter feito tudo. A despeito de ter entregue a nós para administrar uma terra riquíssima. Uma terra riquíssima. E toda vez que eu falo e que penso no planeta Terra, eu fico estonteado de tanta riqueza que vejo. Poderia não haver ouro nem prata na terra, nem cobre, nem zinco, nem alumínio, nenhum metal precioso. Mas o fato de você colocar uma semente de uva na terra e ela me devolver uma penca de uvas, um cacho com uvas, já seria muita coisa. Mas não é somente a uva, a variedade, a diversidade dos comestíveis, das frutas que o Senhor nos entrega. Quando você pega um pão, você não imagina que por trás desse pão tem um grão de trigo, que é plantado também na terra, que é jogado na terra, e ali ele frutifica. É uma coisa extraordinária, tudo que Deus já realizou. Mas as limitações que nos acompanham, a dureza do nosso coração, que acaba endurecendo a nossa mente, a nossa criatividade, porque a criatividade não deve ser somente naquilo que você pode transformar da terra, mas a sua maior criatividade é aquela que transfere, que te transporta, olhem para mim, que te transporta às coisas iniciais, aos projetos iniciados por Deus, ao projeto original de Deus. Nós não devemos colher um grão de trigo e transformá-lo em farinha de trigo e depois transformá-lo no pão, sem pensar em todo o processo elaborado antes de você existir, quando ainda era um projeto original de Deus, desenhando no seu trono o projeto que Ele faria para o homem. E eu fico pensando, Senhor, a palavra diz que o céu é tremendo, que o céu tudo é muito justo, que o céu tudo é muito perfeito. Paulo e outros que foram arrebatados dizem que é inenarrável, que não existem palavras que possam expressar aquilo que ele vê no céu. Mas eu quero dizer para você, quem passa pela terra e volta para Marte ou para morar na Lua, vai dizer o quê? É impossível narrar o que acontece na terra, porque ele vive num planeta seco, árido, sem vida. A diferença entre o céu e a terra para nós hoje é que nós vivemos uma vida distorcida. Nós não vivemos a vida original que Deus projetou para nós. É tudo distorcido, tão distorcido que nos impossibilita de entender o céu, de entender a Deus. E caminhamos com Deus numa mendigaria.
Caminhamos com Deus com escassez, não sabemos doar o nosso coração, não sabemos realizar o sonho de Deus em nós, não sabemos imitar a Jesus Cristo. Vimos e continuamos vendo os projetos de Deus, constatamos a fidelidade, a fidedignidade dEle, mas não conseguimos reproduzir. Queremos reproduzir Jesus Cristo, queremos reproduzir o céu. O reino foi trazido até nós, o reino foi implantado para nós, entendemos e aceitamos, mas não sabemos lidar com ele, não sabemos. Queremos ser justo como Deus, não sabemos. Queremos perdoar como Deus, não sabemos. Queremos amar como Deus, não sabemos. Queremos pensar como Ele, não podemos. A despeito de viver o milagre todos os dias, ou você acha que a vida não é um milagre? Ou você acha que a vida foi produzida ao acaso? Ou você acha que a vida simplesmente, sabe, as conjunções dos átomos, dos elementos químicos se juntaram e criaram vida? Uma vez tentei reproduzir vida no laboratório. Eu estava muito animado com aquele projeto. Eu estava estudando um vírus e eu precisava responder a uma exigência que o mundo fazia para que o Brasil e os países da América Latina e de Ásia e outros lugares que precisavam provar a sua inocência. Como a inocência? Vamos lá. Os países, todo mundo depende da carne bovina, todo mundo depende de proteína. E lá então, nós tínhamos alguns países que já eram considerados livres do vírus da febre aftosa. Mas como provar? Se quando você tirava o sangue do animal e fazia o experimento com ele, você encontrava anticorpos para o vírus. Só que eram anticorpos de vacina. Eram anticorpos porque aquele animal, aquele país estava livre com vacinação. Ele não tinha mais o vírus selvagem agindo, mas o país ainda precisava de, durante um tempo, permanecer, debaixo de imunidade. Ou seja, as vacinas conferiam imunidade para, se ocorresse um caso, esse vírus não se implantar. Então caiu sobre mim a responsabilidade de criar alguma coisa que pudesse diferenciar anticorpos de animais vacinados de anticorpos de animais infectados com vírus selvagem. Só que os anticorpos são os mesmos. Quem produz é o organismo do animal, então não tem diferença. O vírus da vacina é o mesmo vírus que está no campo. E foi aí que eu comecei a estudar, então. Eu precisava reproduzir a proteína daquele vírus para poder fazer com que anticorpos, para detectar onde aquelas proteínas não estariam inseridas no vírus. E aí então, desmembrei o vírus, sequenciamos a VP1, a proteína VP1, e ali então eu pude ver que haviam proteínas no vírus que só participavam do momento da replicação do vírus, da sua divisão. Mas eles, depois de dividido, eles saíam. Aquelas proteínas não permaneciam no vírus quando o virion estava completo. Peguei aquelas proteínas não estruturais, desmembrei, fiz o sequenciamento delas, conheci a sequência de aminoácidos dela e comecei a reproduzir essas proteínas no laboratório, em tamanhos de octopeptídeos, peptídeos, proteínas com 8 aminoácidos. E depois comecei então até a identificar qual era a proteína principal dentro daquela proteína não estrutural. Depois de determinado isso, eu aposentei e já tinha perdido essa empolgação, né? Depois de identificado então o epítopo, criei anticorpos para esses pequenos epítopos. Eles não se encontravam dentro dos animais mais que eram vacinados, e somente nos animais que eram infectados por vírus selvagem. Por quê? Porque o vírus se replicava em célula dentro de laboratório, e no animal só replicava quando era infectado no campo. Então, com aqueles anticorpos, nós podemos dar atestados para os países, e eles puderam aumentar o preço da carne. Então o nosso país ganhou, os países da América Latina ganharam muito, porque o dinheiro que se pagava a carne de um boi, de um país que tinha fitosa, era 1/4 do valor do país que não tinha. E isso foi tremendo, porque saiu mais carne. O Brasil hoje tem beirando 300 milhões de cabeças de boi.
É um dos maiores, o segundo maior exportador de carne bovina. Então, queridos, o céu e a terra podem se fundir. Capacitação, riqueza extraordinária, Deus nos conferiu. Mas Paulo diz que nós precisamos ter uma mente renovada. E eu penso, Senhor, como ter uma mente renovada? Como eu queria começar do zero. Quem gostaria de começar do zero? Todos nós gostaríamos. Quem gostaria de não ter memórias do passado? Quem gostaria de não ter que exercitar o passado no presente? Quem não gostaria de começar um projeto sem as lembranças da falência, sem as lembranças do que deu errado? Todos nós gostaríamos. A nossa motivação seria outra. O Senhor está buscando que tenhamos entendimento para sairmos em busca do novo de Deus, para deixarmos que Ele implante a sua nova filosofia de vida, a filosofia de vida do céu, a cultura do céu. Ele está louco que a gente consiga trabalhar, e Deus foi bom conosco, Deus nos deu essa chave. Mas essa chave depende também de você, depende também da sua decisão, depende também da sua postura, depende também da sua determinação, depende também de que você saiba o que você quer. E a maioria de nós não sabe o que quer. A maioria de nós vive uma vida medíocre porque não sabe o que quer, porque aceita o que vem, aceita o que lhes oferecem. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que o Facebook, Instagram, tanta coisa ruim, tanta coisa que era para ser bom, mas que é diabólico, te oferece tanta coisa ruim, você recebe todo dia. Ao invés de você estar buscando a palavra, a inspiração de Deus na palavra, ao invés de você estar buscando, instrução na palavra de Deus, o Facebook tem te alimentado. Você tem se contentado com o que te mandam de pequenas palavras ou de péssimas palavras. Os grandes projetos de Deus não poderão ser confiados nas mãos daqueles que não andam segundo o coração de Deus, daqueles que buscam a renovação da mente. A Nara, minha princesa, entrou no gabinete e ela falou: e aí, o que você vai pregar? Eu falei: não sei, mas Deus está me dando uma palavra estranha. Ela falou: é mesmo? Qual? Eu falei sobre Mateus 1, versículo 18. Ela falou: o nascimento de Jesus? Eu falei: sim, o nascimento de Jesus. Me impressionou quando ainda no gabinete Deus me dava essa palavra. E ele diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, ela não era esposa de José, sem que tivesse antes coabitado, ou seja, eles não tinham tido nenhum conhecimento íntimo um do outro, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E eu falei: Senhor, porque imediatamente Deus falou comigo, teria algum problema Deus levantar a Josefa? Teria algum problema Deus pegar a Emília? Teria algum problema Deus pegar uma mulher casada já com 3 filhos, para nela o Espírito Santo gerar Jesus? Não. Ser casado não é pecado. Ser casado é estar dentro dos preceitos de Deus. Ter filho é pecado? Não, ter filho é uma bênção. Então não teria nenhum problema. Mas por que o Senhor escolheu uma virgem? E por que essa virgem tinha só 16 anos? Porque Ele precisava de uma mente sem manchas, uma mente sem recalques, uma mente que ainda não havia sido torturada, nem mesmo com as dores de parto. O Senhor está procurando pessoas virgens, pessoas de mentalidade virgem. O Senhor está precisando de pessoas que não sabem odiar. O Senhor está precisando de pessoas que não sabem ser vingativas. O Senhor está precisando de pessoas que têm pureza na mente, para poder realizar os seus grandes projetos. Queridos, nós estamos poluídos demais, nós estamos maliciosos demais, nós antecipamos coisas ruins demais na nossa vida, coisas que não são sonhos de Deus.
A dificuldade financeira começou e você já está alertando a todos da falência, que você vai falir, que você vai quebrar. Muito antes de você falir e quebrar, existe sabedoria para uma mente livre. Você pode muito bem repartir, você pode muito bem fechar algumas coisas para não sucumbir, para não desaparecer e depois voltar a crescer no tempo apropriado. Mas a tua mente diz que você não pode abrir mão, que você tem que insistir até o momento em que você esteja quebrado e tenha que acabar com tudo. A nossa vida não é diferente. O Senhor está falando que você não precisa falir. O Senhor está falando que você não precisa quebrar. Ele está falando que você pode administrar a sua vida em meio ao caos, em meio às dificuldades e os conflitos, mas com uma mente livre, com uma mente pura. Nós não podemos retroalimentar as imbecilidades, as idiotices desta terra. E eu quero dizer para você que anda com Deus, se a sua mente ainda não se libertou das coisas ruins, se a tua mente ainda não se livrou da poluição que este mundo coloca, das oxidações, você precisa agir com rapidez. O tempo está passando, os dias estão correndo, e você se tornando um colecionador de derrotas. O tempo está passando. Talvez não te reste mais tempo para viver o melhor de Deus. Talvez você passe o resto da tua vida pregando que o melhor de Deus está por vir, mas na sua vida nunca chegou. Irmãos, chegou a hora de darmos um basta. O Senhor, quando chamou Davi, já por muitas vezes me peguei pensando nisso. Por que o Senhor chamou Davi? Justamente aquele menino que não sei se ele foi rejeitado pelos pais ou não tenho como saber. O que eu sei é que o pai investia nos outros filhos que eram fortes, grandes, e Davi, como era mirrado, ele mandou para o campo para cuidar de ovelhas. Mas foi justamente aquele que estava fora da poluição, fora dos conflitos da casa. O Senhor falou comigo. Davi estava cuidando de ovelhas no pasto. Davi louvava o Senhor livremente. Davi não ouvia irmãos xingando. Davi não ouvia irmãos reclamando. Davi não queria saber se estava faltando arroz e feijão. Davi estava lá no meio do pasto, louvando ao Senhor com liberdade. O Senhor quer te chamar para ser livre, para que Ele possa confiar os grandes projetos dEle nas suas mãos. O Senhor tem te chamado e te capacitado com talentos, para você ir aos 4 cantos do mundo, para você fazer uma obra extraordinária. Pastor Luiz Arcanjo disse que a ilha é um portal do Rio de Janeiro por causa do aeroporto. Você, igreja, você mora dentro desse portal. Ali está o aeroporto. O Senhor pode te colocar dentro de quantos aviões Ele quiser e te mandar para o lugar que Ele quiser do mundo. Mas você precisa aprender a sair um pouco da terra. Você precisa se despegar da terra. Você precisa abrir mão de coisas e muitas coisas. Existe um princípio de que quando você aprende a entregar, e quando a gente fala em entregar, as pessoas só pensam em bens materiais, né? Esquece isso, nessa igreja a gente não fica usando isso. Mas entregar o teu caminho, entregar os teus projetos de vida, entregar os teus sonhos, entregar a necessidade de uma libertação. Nós precisamos aprender a confiar no Deus que servimos. Nós precisamos aprender a andar com Deus. Nós precisamos crescer. O Senhor encontrou ao longo da história humana muitos homens bons. Encontrou a Lucas, que era médico. Encontrou a Pedro, que era pescador. Encontrou a Mateus, que era coletor de ICM. Isso tudo há 2000 anos atrás. E ele viu o potencial que estava naquelas pessoas. Mas aqueles homens poderiam ter continuado. Lucas, um simples médico. Pedro, um simples pescador. E Mateus, um simples coletor de impostos. Mas Deus viu que havia coisas além daquilo neles. Deus sabia que os talentos que estavam sobre eles era grande demais. E os chamou
para investir na vida deles. O Senhor te chamou a este lugar para que houvesse um investimento na tua vida. E eu quero dizer para você, esse investimento tem sido feito, tem sido praticado. Se ele ainda não surtiu maiores efeitos, foi porque você está se contentando em ficar sentado na cadeira. Deus te chamou para ser sacerdote nesse final de tempo. Ou seja, para você sair daqui e pregar o evangelho lá fora, anunciar as boas novas do céu, e orar pelos enfermos e curá-los, orar pelos cativos e libertá-los. Se você não tomar posse disso, se você não entrar com os 2 pés no reino de Deus, você vai viver sempre na porta, olhando alguma coisa acontecendo lá dentro, mas nunca participando. E o Senhor te chamou para ser participante. O Senhor chamou a cada um de nós para reinar com Ele. Olha, irmãos, que fabuloso, que fantástico é poder pensar com os pensamentos de uma mente renovada. Que bom é poder permitir, presta atenção nisso, que o Espírito Santo de Deus inspire pensamentos, não as memórias, não as suas memórias killer, as suas memórias assassinas, as suas memórias traumáticas, funcionando avidamente para gerar pensamentos. O Senhor te chamou para se levantar como leão, com garra, com força, com visão, com propósito, com objetivos claros, e romper. Meu Deus, vou lembrar aqui para vocês uma vez, lá atrás, bem lá atrás, a nossa reunião era num clube, e eu me lembro quando nós naquela época tínhamos muitas professoras, muitos professores na igreja, e no Brasil o professor não é valorizado, né? Claro, educação, não se pode ter educação neste país, o povo tem que ser ignorante, porque senão ninguém pode fazer o que faz. Rouba, e depois fala na televisão, eu sou um pobre coitado, e todo mundo, Então não pode ter educação. E as professoras pagam muito caro por isso. E aquilo doeu no meu coração. E numa mensagem eu comecei a falar, quase que dirigido para elas. E eu falei, nas suas mãos passaram engenheiros, professores, mestres, advogados, presidentes de empresa, generais, toda sorte de pessoas bem-sucedidas passaram pelas suas mãos. Você foi a primeira a prepará-los. Você os preparou e eles seguiram, mas você ficou. Você se acomodou. Você ficou estacionado. Você não cresceu. Você continuou como professora de escola dos primeiros passos da criança. Dá tempo ainda? Sempre vai dar tempo. Se Deus te capacitou para preparar alguém, será que o Senhor não te capacitou para você se preparar e crescer? Você está no emprego há anos. Ficar em empregos anos hoje significa estacionar. Você tem medo dos novos desafios? Eu quero dizer para você que uma vida com Deus é desafio diário. A terra é lugar de crescimento. A terra não é lugar de você estacionar. A terra não é o lugar escolhido por Deus para você ficar. Você tem um tempo para se educar aqui, 80 anos. Você tem 80 anos para ser preparado, para sair para uma nova vida, com muito crescimento. Mas alguém lá na tua infância disse que você seria um lindo professor. Nada mais. Alguém determinou isso na sua vida. Talvez existem pais que inclusive determinaram que os filhos não seriam nada, porque eram burros. Autoridades determinando coisas horríveis. Irmãos, precisamos renovar a mente. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. Você tem uma caixa dentro do teu cérebro com memórias armazenadas. E essas memórias, quando elas forem boas, para te ajudar a tomar boas decisões, você pode aproveitá-las. Mas quando são memórias de traumas, de ressentimentos, de traições, de rejeições, tenha sabedoria e discernimento para rejeitá-las.
porque senão você vai ser apenas um repetidor daquilo que seus pais foram. Lembre-se que Ele te trouxe até um determinado nível, e daqui para frente cabe a você caminhar. Ele conseguiu chegar aqui. Deus tem nos chamado a uma responsabilidade de estarmos ávidos. E você sabe o que pode fazer uma mudança na sua mente, na sua mentalidade? É conhecer ao Senhor, não de ouvir falar, de convivência, de andar junto. Comece a fazer o seu dever de casa. Comece orando. Comece ganhando tempo, lendo a palavra. Reúna-se com sua família, com seus filhos, ore com suas crianças, sente com eles. Faça cultinho dentro de casa para ensiná-lo o caminho de Deus. Deus ainda tem grandes projetos a realizar nesta terra. Quando eu imagino tudo que vem pela frente, sabe, eu fico pensando, Senhor, que bom vai ser a vida daquelas duas testemunhas, vivendo em meio à grande tribulação. Homens que foram forjados, capacitados com o sobrenatural de Deus. Me refiro a Moisés e a Elias, que estarão sobre a terra no tempo do anticristo. E eu quero te falar por último agora uma coisa muito importante. Eu não sei quantos de nós subiremos no grande dia do arrebatamento, mas sei que alguns de nós vai ficar porque ouviu e não tomou atitudes. No grande arrebatamento, depois dele, a grande tribulação, você vai precisar de muito conhecimento da palavra. Sabe por quê? Porque você não vai ter o Espírito Santo para te inspirar. Você não vai ter o Espírito Santo para te revelar. Você vai depender daquilo que você conheceu na palavra para poder sobreviver. E se você quer que eu te diga mais, nem a Bíblia você vai poder ler. Você vai ter que ter a palavra no coração para se sustentar e para depois então subir com Deus. Olhem para mim. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu creio cegamente nas suas promessas. Que a minha mente seja renovada, que a sua mente seja renovada em Cristo, e que você possa usufruir dos milagres de Deus sobre a terra, e olhar para cada semente que germina, e apontar para ela e dizer: você é um milagre, a vida é um milagre. Olhem para mim, a vida é um milagre. Faz assim. Mas quando a vida sai de você, sabe como é que fica o seu braço? Estático, nada mais mexe. Os seus nervos endurecem, as suas artérias coagulam o sangue que por dentro delas corria, os seus órgãos entram em falência, e as bactérias que estão no seu trato intestinal começam a te consumir. A vida se foi, o milagre se foi. Hoje você é portador do milagre. Hoje o milagre está em você. A vida que Deus soprou. Por isso, queridos, esse é o tempo, essa é a hora de você despertar e se render ao autor da vida, se render à fonte da vida. Vamos ficar de pé. Eu sei em quem tenho crido. E eu quero dizer para você, canta baixinho, Adriano. E eu quero dizer para você que está aqui hoje, que o Senhor te trouxe, que o Senhor te ungiu com um óleo que você não conhece, o óleo que retira escamas da sua visão, o óleo que retira a obscuridade da sua mente para não entender, e as escamas dos olhos para não enxergar. Mas hoje você enxerga,
Hoje o Senhor te falou. Hoje o Senhor te confrontou. Hoje o Senhor te chamou para fora. Hoje Ele disse: saia da sua caverna. Saia da blindagem que você preparou para você mesmo. Você que tem blindado a sua mente, o seu coração. Você que se tornou anti-Deus, anti-criador, que preferiu entender que você era simplesmente resultado de uma evolução e não de uma criação. Hoje o Senhor quebra a sua blindagem. Hoje o Senhor quebra toda a fortaleza sobre a sua mente e o seu coração, para que você tenha o seu encontro real com Jesus Cristo. Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele quer alcançar o teu coração nesta noite. Ele te chama para um encontro pessoal com Ele. Apóstolo Paulo perseguia os cristãos. O apóstolo Paulo, um homem super culto, um homem importantíssimo na sociedade judaica naquele tempo, no tempo de Cristo, perseguia e matava os cristãos, porque ele tinha uma blindagem na sua mente. Ela estava cauterizada. Não havia espaço para o novo, para um novo entendimento. Mas essa blindagem hoje foi quebrada, e por isso o Senhor quer ter um encontro contigo. E se você assim o desejar, onde você estiver, basta um sinal. Faça um sinal com a mão dizendo: eu quero Jesus como Senhor da minha vida. Eu quero vida nova. Eu quero sair da minha fortaleza. Eu quero sair desta blindagem. Eu quero me tornar maleável para que o Senhor se manifeste a mim. Levante bem alto a sua mão que eu quero orar com você. Melhor, prefiro que você venha aqui à frente. Saia do seu lugar e venha aqui. Eu vou orar com você aqui pertinho de mim. Vamos cantar enquanto você sai do seu lugar. Para sempre eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. Graças a Deus. Teu sangue Pode ver com seu coração aberto. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Agora teu sangue me leva a perdoar. Agora teu sangue transforma minha mente. Agora teu sangue reviver. Agora eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. Eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. Eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. Eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. Graças a Deus. Você que está aqui à frente, gostaria que você orasse comigo. É muito importante que você libere palavras junto comigo, porque as palavras nossas, elas são a nossa assinatura no reino espiritual. Quando a gente declara algo, no reino espiritual há um receptor. E é muito importante você saber isso. Quando você fala bobagem, o receptor é um inferno, é o diabo. Quando você libera palavras de vida, o receptor é o céu, é Deus. Você vai aprender que nunca mais você deve liberar palavras torpes, palavras de morte, palavras de ruína, porque o diabo aproveita, porque você é autoridade na terra. Por isso, vamos liberar palavra de vida agora, e a sua vida vai ser lavada e remida pelo sangue de Jesus. Fala comigo: Senhor Jesus, eu me rendo e te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Fala: Jesus, eu creio que tu és um Deus que pode perdoar os pecados, que tem poder para perdoar os pecados.
Perdoa, Senhor, as minhas falhas. Perdoa, Senhor, os pactos e alianças que porventura eu tenha feito com as trevas. Lava-me e purifica-me com o teu sangue. Destrói toda maldição que esteve sobre a minha vida. Fala, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida e salva toda a minha família. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém, amém. E eu, aleluia.